Bem-vindos a mais um episódio de Longevidade Consciente. Hoje iremos continuar a nossa conversa nesta parte 3 acerca de stretching, ilusão, tradição e ciência. Ficaram alguns temas por abordar, sendo que este é um tema extremamente vasto e eu e o Miguel iremos abordar então alguns aspectos que nos parecem relevantes para este episódio e começaria já pela questão da nomenclatura e por diferenciar claramente o que é um treino de flexibilidade, quando utilizamos este termo flexibilidade, e o que é de facto um treino de mobilidade. Porque à partida parecem duas coisas distintas, em boa verdade são, mas vamos interpretar claramente o que é que isto quer dizer em termos práticos e certamente muitos daqueles que nos acompanham e que não são propriamente técnicos da área, se calhar vão ficar muito surpreendidos. Miguel, queres falar acerca desta subtileza e da diferença que existe entre aquilo que é dito um treino de flexibilidade, que visa aumentar a amplitude articular, e um outro tipo de treino de mobilidade, que se calhar parece um sinónimo? O que é que tens a dizer em relação a isto? Então, em relação a isso, tenho algumas coisas a dizer. Ehm, para já, podemos usar há quem use o termo como meramente um sinónimo, ou seja, às vezes até pode calhar dizer mobilidade, às vezes diz flexibilidade. Ehm, mas se quisermos ser rigorosos, seria mais correto falarmos em mobilidade, e nós já também falámos disto, porque Uhum. flexível é algo que seja dobrável. E quando falamos das articulações, nós não dobramos os ossos, nós não dobramos os nossos segmentos. Portanto, eles são móveis e giram, movem-se em torno de um eixo, ou seja, eles não se dobram em si, em função do eixo, eles realizam os seus movimentos. Portanto, movem para cima, para baixo, para os lados. E portanto, se quiséssemos ser rigorosos, faria mais sentido falarmos de imobilidade no que toca ao corpo humano. No entanto, estes termos também são usados assim de forma mais informal, vamos dizer assim, ou não, às vezes não necessariamente informal, mas também para distinguir o tipo de exercício que a pessoa está a fazer. Ou seja, muitas vezes o termo flexibilidade é usado mais para os alongamentos passivos, isto na minha ideia, e o termo mobilidade por vezes é mais usado também, também será usado nesse contexto, mas mais no sentido de mobilidade ativa, mais de movimentos ativos. Embora, lá está, o correto seria na mesma dizer mobilidade e não usar o termo flexibilidade, mas por vezes é usado também com esta intenção de, Ok. de caracterizar estas situações. Deixa-me se calhar adicionar algo para ficar completamente claro, Miguel, e para ajudar também quem nos ouve. De facto, estes termos, quando falamos em termos do movimento humano, eles não são sinónimos. Portanto, vamos diferenciar claramente um paradigma, que é o paradigma em que falamos de flexibilidade, que é algo completamente desadequado, tal como o Miguel acabou de referir, quando falamos de motricidade humana, e um outro paradigma que é o paradigma da mobilidade. E isto não são meras palavras, isto é muito relevante porque a palavra claramente transporta-nos para um paradigma que é atual, que é moderno, que se baseia em ciência, ou seja, a utilização da palavra mobilidade agrega em si um conjunto de conceitos, que o Miguel agora irá explorar a seguir, que são conceitos aceitos por aqueles que investigam exatamente estas áreas. Ou neste caso, mais concretamente, a área da biomecânica dentro da motricidade humana. Quando falamos de flexibilidade, e lá está, como o Miguel bem referiu, e transportamos-nos para um paradigma mais antigo, mais do senso comum, mais da tradição, então aí estamos a falar de uma coisa completamente diferente. Portanto, tenham bem esta noção. Miguel, se quiseres continuar, e se quiseres também acrescentar algo ou que achas que possa ser interessante, fica à vontade.
Sim, acho que só para completar o que disseste e o que eu disse também, ahm, até no próprio ACSM, no Colégio Americano de Medicina Desportiva, que é praticamente, é das poucas entidades, vamos dizer assim, que têm recomendações para a área do exercício físico, recomendações assim um pouco mais, vamos dizer, concretas, embora muitas não são propriamente concretas, na minha opinião, mas vamos dizer assim, um documento que existe com recomendações. E se virmos lá, eles falam, eu penso que ainda esteja lá assim, falam em flexibilidade. E para promover a tal flexibilidade, voltamos aqui no mesmo, parece que a forma mais correta ou mais normal é através dos típicos alongamentos passivos. E portanto parece que se eu não aplicar daquela maneira, não estou a promover ganhos de flexibilidade. Mais uma vez, chocar aqui com mobilidade, flexibilidade, que não é, de acordo com a palavra, não é exatamente o mesmo, mas para o propósito vamos dizer aqui que seria o mesmo, seria ganho de mobilidade. E portanto, isto para dizer que nós quando falamos em mobilidade, isto tem que ser, isto vai além dos alongamentos típicos, alongamentos passivos, estáticos. No entanto, em nível de recomendações, parece que ainda se cai muito para aí. Mas Parece que ainda olha, se olha Miguel, muito. deixa-me Sim. dizer que em recomendações mais recentes o ACCM tem vindo claramente a alterar um pouco essa postura. Não li as últimas, Ok. sou sincero, não li as últimas dos últimos 2 anos, sou muito franco, mas sei que tem vindo desde 2017 a alterar aquilo que é a narrativa deles, inclusive até creio que já não propõe flexibilidade, propõe mobilidade, mas isso não Certo, quero ok. estar aqui a afirmar, posso ver posteriormente, Mas é, mas é não só o tenho. nome? É só o nome que eles sugerem alterar ou também? Ora, aí está o nome. É só o O nome? nome. Ok, pronto. O nome. Pronto. Ó Miguel, mas se calhar para quem nos está a ouvir, passemos aqui completamente claros. Quando falamos de flexibilidade, de mobilidade, já vimos que são dois paradigmas diferentes, têm conceitos também eles diferentes, mas na prática, o que é que isto quer dizer? Não é? Quando nós falamos aqui de alongamento passivo estático, estamos a falar do quê? Nós já falámos em episódios anteriores, mas vamos ser completamente claros e agora falar numa linguagem até mais simples. Ou seja, é aquele alongamento clássico em que procuramos uma posição extrema e mantemos essa posição. Mas mantemos, lá está, de forma passiva. Por exemplo, agarro o meu braço a uma parede ou coloco o meu braço numa parede e mantenho essa posição. Em alguns casos, até forçamos, violando a disponibilidade que o corpo tem. Então, isto será, vamos classificar como um alongamento passivo estático. Portanto, no domínio da flexibilidade. Num outro campo, estamos a falar de mobilidade, eu levaria o membro até à mesma posição, mas de forma ativa, ou seja, seria o nosso corpo, ou seja, através de forças internas, a levar o membro até essa posição. Vejam bem a diferença. Primeiro, não viola a disponibilidade do corpo, porque não vai ultrapassar a disponibilidade do corpo, e inclusive está a realizar uma ativação muscular para chegar a essa posição. Portanto, já temos aqui algumas diferenças essenciais, e isto são mesmo as principais. Existem outras, mais a nível celular, e se tiverem interesse, voltem para trás, ouçam os outros episódios, tem-se bem explicado lá. Mas para percebermos bem a diferença que há. E agora até podemos questionar, e vou questionar o Miguel, sobre se este ganho de amplitude, eu não vou dizer de mobilidade, porque são coisas diferentes. Não é? Uma coisa é a amplitude que a articulação tem disponível. Vamos imaginar, a minha articulação tem disponível 100 graus. E 100 graus de forma ativa. E de forma passiva, eu forço uma posição extrema e em vez de 100 graus tenho 140 graus. Desafio agora o Miguel a falar sobre este aspecto de conseguirmos uma amplitude extra com recurso a uma técnica que eu vou dizer coerciva, agressiva
e que viola aquilo que é a disponibilidade fisiológica. Faço de forma provocatória, claramente, mas, Miguel, o que é que tens a dizer em relação a este caso concreto que eu te lanço? Eu acho que aqui há duas questões importantes a termos em conta. A primeira é ahm, que amplitude é que nós queremos alcançar e porque é que queremos essa amplitude. Ou seja, porque é que eu quero ter mais amplitude de movimento neste movimento, em particular, por exemplo, flexão de ombro, não é? Fazer este movimento com o braço. Porque é que eu quero ter mais do que aquela que tenho? Não é? Não sei quanto é que tenho, teria que ver qual é a mobilidade que a pessoa tem. Mas perceber, Muitas ok, mas pessoas, muitas pessoas diriam que mais é melhor. sim, o típico é dizer sempre que mais é melhor, claro, é o típico. Mas temos que perceber primeiro porque é que eu quero mais ou porque é que eu acho que preciso mais. Perceber, ok, no meu dia a dia faz-me falta ou não ter essa amplitude. Pode fazer até. E aí já conversa, o critério já pode mudar um bocadinho. Mas isto é as primeiras perguntas que nos temos que colocar. Ou seja, não é quanto mais é melhor, é quanto é que eu preciso, quanto é que me dava jeito no meu dia a dia ou para as E, tarefas que eu realizo, funcionalmente ter essa mobilidade. Isto é a primeira questão que eu lanço e vai depender de pessoa para pessoa, claro. E depois a segunda questão é ok, vamos dizer que sim, eu quero ganhar mais mobilidade, dava-me jeito de ganhar mais mobilidade por isto ou por aquilo. Há formas diferentes de o fazer, há formas mais seguras e há formas mais agressivas. Formas mais agressivas é exatamente isto, é tentar forçar uma posição, uh, eu tentar ganhar mobilidade, ganhar mais amplitude, forçando uma posição um, que passa a ser desconfortável, porque o corpo envia sinais e o sinal é aquela sensação de esticar um, que se calhar não devíamos continuar, se calhar não devíamos forçar mais que aquilo. Pois nós também sabemos que conseguimos ganhar mobilidade sem ir ao extremo. Nós conseguimos trabalhar um bocadinho fora e também ganhar alguma mobilidade. E portanto, se nós optarmos pela forma mais tradicional do alongamento passivo, um, estamos a colocar mais a jeito de nos lesionarmos, sem tocar agora nas questões de, de inibir a força, mas só do ponto de vista de integridade física estamos a correr um risco de nos lesionarmos. Ou então optamos pela forma mais ativa, que também promove essa mobilidade de uma forma mais segura. E tem ainda outra vantagem que é em termos de eficiência, ou seja, além de ser mais seguro, também há a questão de eficiência. O que é que eu quero dizer com isto? Nós podemos promover movimentos ativos um, durante o treino com o propósito, por exemplo, de aquecimento. Eu posso fazer um aquecimento com movimentos ativos, estou a promover mobilidade e estou a preparar-me para o treino que vem a seguir. Posso estar até a fazer um treino específico, um aquecimento específico para o treino que vou ter a seguir. Por exemplo, se eu for fazer um treino de membros inferiores, posso fazer uns exercícios ativos que servem de aquecimento, precisamente como são ativos, vão envolver contração muscular, neste caso dos membros inferiores que eu quero trabalhar, e, portanto estou a ter um aquecimento, durante o aquecimento já estou a promover também essa mobilidade, e depois mesmo no treino, dito de força, acaba por ser também um 2 em 1, ou seja, além da questão da força em si que eu estou a promover, ao realizar o movimento articular que acontece no treino de força, também estou a promover a mobilidade sem querer, ou seja, eu sem querer já estou a fazer um treino de mobilidade quando faço o treino de força. Miguel, excelente, Miguel. Deixa-me acrescentar aqui Força. mais uma questão e gostava de adicionar também algo àquilo que tu disseste, voltando ao caso específico que eu lancei como provocação. Há aqui uma questão muito, muito, muito relevante e que eu acho que a maior parte das pessoas não coloca esta questão. Não falo só de pessoas que realizam exercício de forma recreativa, amadores ou praticante em si, como até alguns profissionais, e que é uma questão muito simples. Porquê ganhar mais amplitude?
Qual é esse objetivo? Porquê é que eu quero ganhar mais amplitude? O Miguel falou bem, colocou a tal questão. O que é que eu preciso a nível funcional? Mas há que colocar esta questão. Parece que há aqui uma procura excessiva por uma realidade que não compreendemos. E esta questão esconde uma outra questão que eu vou mostrar a todos, que é a seguinte. Será que o meu corpo está disponível para essa amplitude extra? Eu posso não ter esta amplitude extra por questões de contacto ósseo. Ou seja, simplesmente não é possível por contacto ósseo ou não é recomendável. Porque sabemos que se forçarmos a posição, iremos violar aquilo que o corpo tem disponível, mas à custa de tecidos. E o tecido ósseo é um deles. Portanto, só para reflexão, porquê? Não é? E esta é uma questão que eu acho que é importante se estressar. Agora, em relação àquilo que o Miguel falou, eu gostaria de acrescentar algo, particularmente que, como podem ver nos episódios que fizemos anteriores, existe literatura científica que valida o aumento da mobilidade, ou seja, o aumento da amplitude articular disponível através do treino de força. Ou seja, o treino com resistências permite aumentar a amplitude disponível. E é muito diferente aumentar esta amplitude através de informação sensorial e mecânica que o nosso sistema nervoso central compreende. Vamos lá simplificar o que eu acabei de dizer. Ou seja, se eu realizar, como o Miguel falou e bem, uma ativação muscular, quer seja com uma técnica isométrica ou com uma técnica num ângulo até curto, sem ser um ângulo, sem utilizar a amplitude total da articulação, ou seja, em vez de usar isto tudo só isto, o nosso sistema nervoso central irá trabalhar com essa informação e com aquilo que são as consequências da contração muscular e o normal até aumentar ligeiramente a amplitude disponível, mas vai ter um controle sobre essa amplitude disponível. É completamente diferente de ter uma abordagem, volto a dizer, agressiva, que o sistema nervoso central não compreende. Ou seja, como já referimos em episódios anteriores, o sistema nervoso central sabe contrair. Ou seja, ele está preparado para contrair. Ele não entende o que é um estiramento passivo. De forma simples é mais ou menos isto. Portanto, a diferença, de forma muito simples, é que de um lado temos a contração muscular a induzir o aumento de mobilidade, do outro lado temos uma atitude coerciva, agressiva, que pode criar lesão, dano tecidual e pode levar à inibição, curiosamente, até do próprio sistema nervoso central, o que é algo que é completamente oposto àquilo que é o objetivo do exercício, que é exatamente melhorar a capacidade de contrair o músculo e de articular, coordenar toda a ação muscular a nível central. Portanto, eu creio que, Miguel, era isto, pelo menos neste tópico, que eu gostaria de reforçar, que me pareceu relevante. Tens algo mais neste tema? Sim, eu Queres acrescentar? há bocadinho queria só dar um exemplo concreto Ok. de como a questão genética, estrutural da pessoa Lá iremos, Miguel. influencia. Miguel, Ok, esse é um dos. ok. Temos mais dois tópicos para este episódio. Então, mas se calhar vamos já a esse, Miguel. É mesmo esta questão. A questão de flexibilidade, conforme vimos também já anteriormente, creio que no primeiro episódio, tem uma forte base genética e é muito comum em algumas pessoas referirem-se a vários tipos de desportos e atividades em que os atletas têm uma amplitude articular disponível tremenda e eu acho que é importante compreendermos que em certas fases da nossa vida poderá haver maior disponibilidade a nível de amplitude articular porque as articulações ainda estão a desenvolver-se. O próprio corpo ainda se está a desenvolver, o que de alguma forma até é completamente contraindicado estar a utilizar posições extremas
e a exigir um controle nessas posições. Para vos dar um exemplo claro, temos atividades como a ginástica, como a dança artística, mas se calhar passo já para o Miguel, porque ele tem, se tem um exemplo, se calhar ainda vai pegar em algum destes desportos e não queria passar por cima dele. Miguel, pegando então nisto, queres continuar a explorar a questão genética e como é que ela se relaciona com a tradição, com o mito no stretching? Eu ia pegar num exemplo que recordo-me de um exemplo. Este por acaso até me ficou mais na cabeça, que foi num ginásio onde eu trabalhava há uns anos. Uma pessoa nunca tinha feito um agachamento na vida, acho que ela nem sequer sabia o que é que era um agachamento, e a sua amplitude, vamos dizer, era superior e estava perto do perfeito, dentro daquilo que é considerado o perfeito. E se fosse preciso, muitas outras pessoas que faziam agachamento constantemente e já treinavam há mais anos, não estavam nem perto daquela amplitude. E, portanto, a predisposição genética de cada corpo conta muito para a amplitude que nós conseguimos alcançar. E também é por causa disso que nós vemos em certas modalidades desportivas que há certos corpos, certas pessoas com certos corpos que podem ter mais sucesso em determinadas modalidades desportivas, neste caso, mais concretamente, modalidades que, que obriguem a pessoa a ter muita amplitude disponível em certos movimentos. É por isso também que, lá está, a predisposição genética, como sabemos, para o desporto conta muito em todos os aspectos. E este é mais um aspecto em que conta bastante. Tal como os ginastas que deste esse exemplo. Se não houver também uma boa predisposição genética, dificilmente se consegue ser um bom ginasta, do ponto de vista Ora, aí articular. está. Não é? Mas, Portanto, Miguel, mas permite-me só acrescentar aqui sim, algo. É que nestes desportos que estamos aqui a falar, tu impões um exercício, uma postura àquele corpo e sim. não o contrário. Ou seja, o corpo é que devia expressar o que tem. Isso é que é natural. Portanto, já temos aqui uma contradição entre aquilo que é a biologia humana, e aquilo que é a estética e a nossa percepção do movimento. Portanto, isto é um erro profundo, é um erro crasso, quer seja em fases de desenvolvimento humano, neste caso a nível articular, a nível tecidual, procurar impor a um determinado corpo. Curiosamente, quando ele ainda tem alguma disponibilidade para isso, impõe-se que ele atinja certas posições extremas, e atenção, estamos a forçar, e esta é de forma simples para quem nos ouve, estamos a forçar, estamos a impor algo para aquele corpo e na direção que o corpo não tolera e não se está a desenvolver. Portanto, isto é em fases mais iniciais do desenvolvimento. Em fases adultas, o paradigma é muito similar, só que em fases adultas já temos uma estrutura consolidada, uma estrutura sólida. Portanto, estamos novamente a impor algo que não corresponde àquele corpo. O que é que tu achas disto também, Miguel? Desculpa ter-te E, interrompido, mas não, não faz mal. acho que era muito importante reforçar esta ideia e esta imagem de se impor ao corpo uma determinada postura que, de um ponto de vista estético, habituámos-nos a ver. Imaginemos, por exemplo, patinagem artística com aquelas amplitudes extremas. Realmente, aquilo pode ter tem uma beleza, como é óbvio, e habituamos-nos a ver e começamos a associar a amplitude, se calhar até a saúde, porque depois começamos a confundir estética com saúde, e em boa verdade não é nada disto, especialmente quando impomos a um corpo que não tem simplesmente aquelas disponibilidades. Eu acho que nós devemos promover a mobilidade da forma natural. E a forma natural é, é pensar para aquilo que nós fomos feitos. O nosso músculo foi feito para contrair e o esticar, o alongar, deve ser uma consequência da sua contração. Neste caso,
os músculos opostos, que realizam que realizam o movimento oposto, irão alongar ao fazer o movimento oposto. E portanto, o alongamento vai acontecer de forma natural, mas é uma consequência de haver contração muscular dos músculos Mas, opostos. E Miguel, portanto, conclui, sim. conclui. Conclui que E, isso é importante definirem uma coisa muito bem para quem nos ouve. ok. E portanto, o que eu quero dizer com isto é nós devemos focar no movimento ativo e ouvir os sinais do nosso corpo. E se o corpo lança estes alertas de posição desconfortável, se calhar não devemos forçar, devemos retirar um pouco essa amplitude. Mesmo que até seja eventualmente para eu querer fazer algo passivo ou que possa ter alguma componente passiva, pelo menos retirar mais dos limites, não querer forçar um limite, porque nós não sabemos exatamente qual é que é mesmo o nosso limite antes de lesionar. Essa é uma máxima, essa é boa, Miguel. Terminaste, Miguel? Terminei. Ok, deixa-me só acrescentar algo. Eu sei que tu sabes isto, mas quem nos ouve, claramente, quer dizer, claramente também não, mas se calhar a maior parte das pessoas não terá esta noção. Uh, Atenção a uma coisa: quando nós falamos que o músculo encurta e o seu antagonista alonga, temos que ser completamente claros. O alongamento não é passivo, ou seja, o músculo não deixa de ter tónus muscular. Todos os músculos no nosso corpo têm sempre tónus muscular a todo momento. Ou seja, vamos imaginar, eu estou a contrair, por exemplo, não sei se conseguem ver este bíceps gigante. Estou a contrair estou a contrair o bíceps, o tríceps, vamos dizer que é o seu antagonista, o oposto, ele não relaxa, ele não deixou de contrair. Ou seja, o sistema nervoso central a todo momento tem a percepção do que é que está a acontecer a nível articular e ele envia os impulsos específicos para cada músculo. O que acontece, isso sim, é uma maior atividade elétrica neste bíceps gigante e uma menor atividade elétrica no seu oposto. Portanto, vejam bem que até aqui existe controlo. Isto é muito relevante. Existe contração muscular. Ou seja, quando o Miguel se refere a que um músculo encurta e o seu antagonista alonga, em boa verdade, ele está a estirar com atividade elétrica. Ou seja, num patamar teórico, se tirássemos a atividade do bíceps, se fosse zero, o braço iria, ou seja, o tríceps iria levar o braço para extensão, ou seja, iria produzir atividade muscular visível. Ok? Isto pareceu-me importante reforçar. Uhum. Miguel, para concluirmos aqui este tema do stretching, eu pensei em falarmos acerca dos momentos em que poderíamos ter um trabalho mais ativo e, eventualmente, quando eu digo ativo, de contração muscular, ok? E, eventualmente, um outro trabalho de estiramento passivo, ok? Mas com algum tipo de atividade muscular. Ou seja, quando é que deverias fazer movimentos ativos, movimentos passivos, preferencialmente todos eles ativos, como já vimos, porque o passivo estático não recomendamos. Quando é que tu achas? E já falaste hoje neste episódio um pouco acerca disso, já falámos também em episódios anteriores, mas queres se calhar simplificar, dar ao fim e ao cabo aqui um conjunto de recomendações mais simples para, para quem quer melhorar a saúde e melhorar até a performance a nível do exercício? Sim, portanto, os movimentos ativos, nós podemos usá-lo. Nós até podemos fazer um treino que o treino em si é focado apenas nesses movimentos ativos sem estar a sobrecarregar. Quando eu digo sobrecarregar, é estar a colocar peso, é estar a fazer treino de força. Ou seja, isto porque já vimos, agora acho que com o que já falámos já deu para perceber, de certa forma, que os movimentos ativos acabam por ser treino de força, mas com uma resistência menor. Podemos dizer assim. Ou seja, o treino de mobilidade ativa, se olharmos
para o que é, acaba por ser uma atividade muito parecida ao treino de força, mas com uma resistência mais baixa. Porque o movimento é ativo, no treino de força também é ativo. E, portanto, isto podemos usar como aquecimento para o treino de força, neste caso. É uma ótima altura para o fazer, como eu já falei há pouco. Ou seja, aquecimento tem duas funções principais, a meu ver. Uma, preparar para o exercício. Preparamos para o exercício com os movimentos específicos que vamos fazer no treino. E também ajudar na prevenção de lesões. Portanto, esta é uma altura boa para colocarmos movimentos ativos, porque está a haver contração muscular, está a haver preparação para o exercício. Se quisermos também aplicar noutros contextos, podemos fazer um treino, muitas vezes também chamado mais de treino regenerativo, um treino mais suave, só para mexer um pouco o corpo, ou por exemplo, estou há muito tempo sentado, agora vou-me levantar um pouco só para não estar tanto tempo sentado, posso fazer uns agachamentos, por exemplo. Ou seja, mas em contexto de treino, temos a questão do aquecimento, é uma boa altura para se colocar este tipo de exercício. Mas como eu disse, também podemos fazer um treino regenerativo, um treino todo ele é algo mais suave, só para promover movimentos articulares de forma ativa. Se quisermos ir mais para o lado passivo, eu não vejo o lado passivo como uma necessidade, ou seja, não é algo que eu penso, eu hoje tenho que fazer um treino passivo, já não faço há muito tempo. Eu não olho dessa forma. Mas por acaso a pessoa se sentir bem, sabemos também que muitas vezes é usado como retorno à calma, não é? Os alongamentos. Se por acaso a pessoa estiver tão habituada a fazer e sentir-se bem a fazer, aí o que eu sugiro é que pronto, pode fazer, mas não de forma exagerada, não ir aos extremos, não forçar demasiado as posições, os extremos das posições articulares, e especialmente atenção se for após um treino de força ou um treino que desgaste bastante o músculo, afeta a zona que estamos a alongar, aí convém ainda termos mais cuidado na intensidade do alongamento. Mas como eu disse, no contexto de alongamento passivo eu não vejo como uma necessidade, porque como já falámos também, o movimento ativo já dá ganhos de mobilidade e mobilidade funcional, mobilidade mais real daquilo que é o nosso dia-a-dia e portanto mas como eu digo, se a pessoa mesmo assim quiser fazer, então que seja de forma mais não tão agressiva, não ir tanto aos limites articulares, e ter atenção caso tenha feito caso tenha havido estímulo muscular, ainda ter mais cuidado porque o músculo está mais sensível a lesionar-se com o estiramento. Muito bem, Miguel. Olha, eu, eu iria sintetizar aquilo que seriam as minhas recomendações para quem gosta muito de alongar e tem outro tipo de prática e não sabe se deve alongar no início, se deve alongar no fim. Portanto, eu diria que no início do treino pode perfeitamente realizar algumas ativações musculares que podem ser com movimentos curtos a nível articular que visem ativar uma dada articulação. Podem ser movimentos dinâmicos que se assemelham, vou tentar usar uma linguagem simples, se assemelham àquilo que são alongamentos estáticos, mas na realidade não são. Por exemplo, um movimento deste género, contínuo, versus parar aqui nesta posição e forçar a posição. Portanto, optaria por fazer algo deste género no início do treino. E se a pessoa gosta muito de realizar alongamentos passivos, estáticos, em que força a posição, ou seja, tem uma força exterior a empurrar o segmento corporal, eu retiraria claramente isso e tentaria propor-lhe um alongamento estático, ok, tudo bem, mas tentar realizar o estiramento sempre com a força interna, ou seja, neste caso, eu estaria a alongar o grande peitoral, ao invés de colocar a mão numa parede e forçar, tentaria, através da força interna, realizar este estiramento. Portanto, isto irá conferir
uma sensação muito similar àquela que a pessoa está habituada a fazer, mas de uma forma, assim, pelo menos faz de uma forma mais controlada e, como já puderam perceber, que se alinha com aquilo que são as capacidades que o corpo tem e em respeito integral pelo corpo, pelo seu nível de tolerância e pela sua disponibilidade. Miguel, não sei se queres acrescentar algo mais para concluirmos este episódio e esta sequência de episódios. Tens algo mais que queiras acrescentar e recomendar para quem nos ouve? Hum, Acho que agora esta parte final que tu referiste, no fundo, acabaste por dizer aquilo que eu queria dizer, mas Sim, com sim. palavras mais simples, vamos dizer assim. Ou seja, eu também não recomendo fazer passivo, Eu mas, sou. Não, eu. mas se a pessoa quiser mesmo que seja assim como eu Claro. sugeria, era mais giro. E mesmo esses movimentos que tu disseste, já agora só aqui também para acrescentar isto, esses movimentos que disseste fazer no final do treino, abrir os braços, a diferença ser mais ativa, ser menos passivo. Raramente também faço isso para dar a sensação que a pessoa está a alongar, que não está com o típico alongamento, né? Mas para aquelas pessoas que estão mais habituadas a alongar, eu tento ir mais por esse caminho. Ir mais por esse caminho e não tanto pelo lado passivo. Mas no fundo é o que tu disseste. Concordo Eu absolutamente. sei, eu sei que concordas e a minha ideia foi até, ou seja, sugerir aquilo que é aquilo que eu acho que pode ser feito de uma forma equilibrada e até em respeito por quem está habituado a alongar e que gosta muito, mas também pelo aquilo que é evidência científica. Portanto, nós, quando falamos de tradição, inovação, tradição, ciência, temos de perceber que, ok, tradição também tem algum impacto naquilo que é a percepção do exercício, a percepção do corpo. Portanto, temos que educar as pessoas, temos que conferir-lhes entendimento em relação ao exercício, ou seja, conferir-lhes uma visão consciente do exercício, mas a respeitar também aquilo que é a sua prática de muitos anos. Por isso, quando eu tento abordar esta questão com os meus alunos, tento também ser respeitador em relação àquilo que são as suas crenças. Obviamente, tenho que também tentar desconstruir a crença, dando-lhes ferramentas, passando-lhes conhecimento, e lá está, olha, criando momentos como este de partilha para que o aluno também possa compreender a diferença entre alongar de uma forma ou ativar o músculo de uma outra forma. De um ponto de vista exterior parece igual, mas a nível interno já percebemos que não é. Eu queria também só aqui, para finalizar, salientar que provavelmente quem nos está a ouvir vai perceber que não há propriamente uma grande coerência em termos de práticas naquilo que vê. Ou seja, quem está a ouvir está-nos a ouvir a falar sobre isto, não é? E se calhar conhecem alguém, algum profissional, até pronto, de confiança e competente, mas que se calhar neste aspecto já não tem a mesma visão, já não tem a mesma forma de estar. E de facto sabemos que é assim, ou seja, eu não sei, não consigo dizer qual é que é a percentagem de profissionais que olha para a mobilidade desta forma como abordámos aqui nestes episódios, mas sabermos que ainda há muito, na nossa área ainda acontece muito, além dos praticantes, mesmo os profissionais, promoverem muito o alongamento passivo. E Miguel, portanto, mas isto faz, só para finalizar, isto faz com que desculpa. também seja mais difícil passar esta mensagem, ou seja, haver uma mudança, lá está, a questão da tradição. Fica mais difícil quebrar a tradição quando não há uma mudança. Quando estamos todos a remar para o mesmo lado, fica mais fácil quebrar uma tradição. Quando não estamos, fica mais complicado. Miguel, lançaste aqui um tema muito sensível, mas igualmente interessante. Sensível porquê? Porque, de facto, muitas pessoas, particularmente profissionais da área, continuam a realizar este tipo de alongamentos passivos estáticos e, inclusive, muitas das suas abordagens
são abordagens agressivas e partem de racionais altamente questionáveis. Daí ser sensível. A questão da tradição, quando a tradição vem por parte de quem pratica, eu acho que existe, pelo menos da minha parte, alguma sensibilidade e respeito. Com todo o respeito também, e digo com toda a frontalidade, quando é por parte de um profissional, eu acho que tem muito a ver com uma falta de conhecimento, porque há um desconhecimento, claro, e temos que dizer, e isto não é fácil, há um desconhecimento em relação aos efeitos, primeiro, deletérios, nefastos, daquilo que são certas práticas, e ao mesmo tempo existe o proliferar de outras práticas que não se baseiam em evidência. Simplesmente não se baseiam em evidência. E isto é algo que é estrutural desta área. Porquê? Porque temos pessoas que trabalham nesta área que se calhar não tiveram formação científica e não quero com isto estar a dizer que temos profissionais que não seguiram esta formação científica que não tenham capacidades porque têm, e eu conheço alguns que não seguiram também este caminho científico a nível superior, mas que tiveram a capacidade de procurar informação e de se educar e de procurar as fontes corretas. Mas tem que ser também um pouco frontal neste assunto, porque a verdade é que este tipo de práticas são práticas perigosas. Por exemplo, realizar práticas deste género em crianças, uh, isto é um atentado à saúde e ao desenvolvimento daquela criança. Realizar, por exemplo, o alongamento passivo estático num, num idoso que tem alguma rigidez articular, pode ser perigoso. Existe uma lógica porque é que aquela pessoa tem aquela rigidez articular, porque é que existe a menor disponibilidade para estiramento muscular. Depois temos que também colocar aqui questões mais complexas, como por exemplo o que é dor, não é? O que é dor, diferenciar a dor de nocicepção. Isto já são temas mais complexos que envolvem conhecimentos de neurologia. Temos de perceber que uma coisa é a informação que é enviada para o cérebro de certos elementos sensoriais relacionados à nocicepção, ou seja, um certo desconforto é enviado para o cérebro, e depois como é que isso é processado dentro do cérebro. Nós podemos, agora pegando no exemplo que o Miguel deu há pouco, nós podemos identificar, e vou simplificar para quem nos está a ouvir, identificar uma dor como algo que nós queremos manter, ou seja, é uma dor que nós vamos tolerar, ou então uma dor que já não queremos tolerar. Mas reparem que isto é feito de forma voluntária. Agora, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos a fazer um bypass ao nosso sistema nervoso central e aos mecanismos que o nosso corpo tem para regular a dor, e a dor tem um propósito do ponto de vista biológico. Portanto, este tema não é um tema assim tão simples. Por isso é que eu acho que ser conservador em relação a certas práticas, especialmente quando não temos um domínio claro da fisiologia humana, eu acho que é o mais sensato. E, portanto, eu, enquanto profissional desta área, tenho que assumir que não sei tudo sobre o corpo humano e tenho dúvidas em relação a algumas coisas. E no que diz respeito a técnicas de alongamento, eu compreendo a base fisiológica, mas tenho que ser honesto. Se eu estiver a realizar um alongamento passivo estático, a forçar uma determinada articulação para lá de uma certa amplitude, eu não faço ideia do que é que está a acontecer dentro daquele corpo. E eu desafiava aqueles que sabem o que está a acontecer claramente na articulação a dizerem, porque é literalmente impossível. Miguel, desculpa lá, fizeste-me falar sobre este assunto. Não, mas foi bom, ainda bem. Pronto, deita cá para fora. Miguel, olha, obrigado por partilhares aqui este tempo comigo e com todos aqueles que nos ouvem. Foi um momento de partilha. Certamente teríamos muito mais para falar acerca deste tema. Quem sabe possamos mais à frente voltar a falar, trazendo novos elementos, trazendo também algumas coisas que falámos aqui, e espero que tenha sido útil para todos e que, acima de tudo, vos tenha sensibilizado
para pensarem um pouco mais acerca daquilo que é a vossa prática a nível de exercício, com vista a tornar-se uma prática consciente, com vista à longevidade consciente. Um abraço a todos e até o próximo episódio.